Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos em edição extraordinária, ainda na noite desse domingo, porque agora sim, né, oficialmente, estão definidas as semifinais do Campeonato Carioca, e eu quero falar um pouquinho sobre elas, principalmente sobre o confronto envolvendo Flamengo e Fluminense. Vai ter Fla-Flu na semifinal, ao contrário da expectativa de muita gente, que imaginou que Flamengo e Fluminense estariam juntos novamente na decisão, mas nada disso. Vai ter Fla-Flu na semifinal com vantagem do Flamengo. Do outro lado, tem Vasco e Nova Iguaçu com vantagem do time da Baixada, é o Nova Iguaçu. E como é que fica para o Fluminense pegar esse Flamengo e pegar em desvantagem, hein? Que tal? Paulinho procurou, colocou e Pois é, galera, Fluminense meteu uma enrascada, hein? Depois dessa derrota vexatória, né, contra o Botafogo, 4-2 no Maracanã, um chocolate. Sinceramente, ninguém entendeu muito bem, né, por que o Diniz poupou 11 titulares. Precisava. Começo de temporada, né? Nem todos os jogadores, ou quase nenhum deles, jogou o jogo inteiro contra a LDU. Jogo cansativo, ok, foi na quinta-feira, tá bom. Mas precisava poupar 11 jogadores para ficar um time todo desconjuntado, todo desentrosado, né? Como se o jogo não valesse para o Fluminense. Valia e valia muito. Valia mais do que para o Botafogo, que, obviamente, se vencesse como venceu, provavelmente ainda assim não se classificaria, como está fora da semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense, ao contrário, se vencesse, teria assegurado sua segunda colocação, enfrentaria o Nova Iguaçu na semifinal, em vez do Flamengo, né? Muita diferença, e ainda por cima com vantagem sobre o Nova Iguaçu. Só que perdeu, ficou em quarto e vai pegar apenas o Flamengo, que é, obviamente, nesse momento o time que está atuando melhor entre os times cariocas, e ainda por cima enfrentando o Flamengo em desvantagem. Flamengo com a vantagem de 2 resultados iguais, podendo empatar os 2 jogos para passar a decisão, ou, por exemplo, vencer um jogo e perder o outro, se for pelo mesmo número de gols, pela mesma diferença de gols, ainda assim dá Flamengo. Ou seja, é uma tarefa bem difícil para o Flamengo. Vamos falar disso a partir de agora. Antes, deixa eu pedir para você deixar o like. Se você não conhece do canal, está chegando agora, esse é meu novo canal, Ilan FC. Estamos aí a caminho de 15 mil inscritos e conto com vocês, deixando o like, que é muito importante para a gente chegar em mais gente, para outras pessoas conhecerem aqui o canal. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para você estar sempre por dentro e conseguir sempre me acompanhar aqui nos nossos conteúdos. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, né, estatísticas sobre os últimos Fla-Flus, os últimos 20 Fla-Flus, pode ser? Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo, porque o Fluminense abriu uma vantagem enorme, né? Em tempos bem recentes, era um time que estava praticamente senhor absoluto no confronto, ganhando quase todos os Fla-Flus, mas isso mudou um pouquinho nos últimos, tá legal? Vocês estão vendo aí na tela, e eu vou dizer para vocês o seguinte: esses são os 20 últimos Fla-Flus. Começa lá de baixo, né, até chegar nesse último lá em cima, aqui ao lado, onde o Flamengo venceu por 2-0. Esse jogo foi semana passada. Nesses 20 últimos Fla-Flus, o Fluminense ainda tem vantagem. Venceu 9, perdeu 6 e houve 5 empates. Então, ainda está com uma vantagem. Ainda dá para dizer tranquilo que ganhar a Fla-Flu é normal. Mas já foi mais normal pouquíssimo tempo atrás. Se você reparar ali nos conteúdos, nos resultados de cima, o Flamengo venceu o último 2-0, aí tivemos 2 empates, 1-1 e 0-0. E aí, antes desses 2 empates, deu o Flamengo de novo 2-0. E o quinto jogo, de trás para frente, deu empate 0-0. A última vitória do Fluminense no Fla-Flu, você está vendo ali, ó, é o 6º resultado de cima para baixo, foi o 4-1 numa final de Campeonato Carioca, ano passado. Exatamente quando o Fluminense conquistou o bicampeonato em cima do Flamengo, depois de ter perdido o primeiro jogo por 2-0. Claro que isso aí é um ótimo sinal, mas também é um marco da última vez que o Fluminense venceu um clássico, né? Isso é uma outra questão que tem que ser falada aqui. O Fluminense não vence um clássico carioca há 11 jogos, exatamente desde essa vitória sobre o Flamengo por 4-1. E nos últimos 5 jogos, como você viu, o Fluminense não venceu. Não venceu o Flamengo. Enfim, é um retrospecto desfavorável, não só contra esse rival, mas contra os outros rivais do Rio de Janeiro. Retrospecto recente, como eu falei, são 11 jogos sem vencer nenhum clássico
no Rio de Janeiro. Significa, minha gente, que é uma situação, teoricamente, nesse momento, difícil. O Fluminense está indo para uma semifinal contra um time que, nesse momento, está jogando um futebol melhor, é um elenco super qualificado, como todo mundo sabe, não é de hoje, pelo menos desde 2019 o Flamengo tem, se não o melhor, mas um dos 2 ou 3 elencos mais qualificados do Brasil. E aí você vai dizer, o Fluminense hoje é um desses 2 ou 3 também. Pode até ser. Mas nesse momento ainda não está entregando nesse nível. Ainda não se comprovou, na prática, ser um dos 2 ou 3 melhores elencos. Acaba de ganhar a Recopa Sul-Americana com méritos, com justiça, fazendo um bom jogo contra a LDU, um bom jogo, onde finalizou 27 vezes, embora só 6 na direção certa, mas fez um bom jogo, livre daqueles vícios negativos, a meu ver, do dinizismo, de muito toquinho de bola lento para o lado e para trás na sua defesa. Não teve isso contra a LDU. Foi um time mais vertical, com mais apetite, né? Com muito mais transição, com muito mais velocidade na saída da defesa para o ataque, ainda com problemas de criar chances claras, com problemas de inspiração, vamos dizer assim, um time que cruzou bolas demais, né? Apelando muito para jogadas laterais de chuveirinho, mas ok, fez um bom jogo. Mas no restante da temporada, tirando esse jogo com a LDU e um bom jogo contra o Bangu no Campeonato Carioca, o Fluminense não está bem. O Fluminense não encontrou ainda o seu melhor futebol, ainda está um pouco distante, inclusive, das melhores partidas sob comando do Diniz em 2022 e 2023. Ao contrário disso, o Flamengo chega num momento muito bom com o Tite, né? Parece ter encontrado uma forma de jogar, uma consistência, uma regularidade e está vencendo seus adversários com tranquilidade, como venceu agora, por último, o Madureira, já praticamente jogando só para cumprir tabela. E o Flamengo, assim como o Fluminense, tem sobra de nomes no seu elenco, né? Só que esses nomes estão começando, de fato, a encorpar, a dar realmente um retorno mais sólido do que os jogadores do Fluminense, que, repito, até entregam de vez em quando. Contra a LDU, 3 contratados foram importantes, né? Ou pelo menos 2 que acabaram de chegar, Douglas Costa e Renato Augusto, que entraram junto com o Marcelo no segundo tempo e mudaram o jogo, é verdade. Mas eles ainda carecem de regularidade e Douglas Costa e Renato Augusto nem sequer são titulares ainda. Então vai se criar essa semana um dilema na cabeça do Diniz, né? E eu creio que depois da derrota para o Botafogo ele vai acabar tendo como tendência ir com o time chamado titular dele para o jogo contra o Flamengo, aquele time base que terminou o ano passado, né, que foi ao Mundial, exceção do Nino, que já saiu, e ele deve colocar o Thiago Santos ali. Quais as chances do Fluminense contra o Flamengo? Existem as chances, óbvio, porque Fla-Flu, vai dizer você aí, é Fla-Flu, né? Em Fla-Flu, favoritismo, lógica, nem sempre são muito compatíveis com esse termo Fla-Flu. É verdade. Fla-Flu é um dos clássicos mais surpreendentes e que mais aprontou surpresas, de fato, zebras, vamos chamar assim, através dos tempos. O Fluminense, quando ganhou do Flamengo em 95 com o famoso gol de barriga, não era favorito. Longe disso. O Flamengo tinha um time super estrelado. Romário, Sávio, Branco jogava no Flamengo. Era um grande time, né? Com muito mais orçamento, muito mais poder aquisitivo, e o Fluminense foi lá, como naquela época, uma luta de Davi e Golias, e não só venceu, não só conquistou o título, como foi superior ao Flamengo no primeiro tempo, muito superior naquele primeiro tempo do jogo de 95. Joel era o técnico do Fluminense, Joel Santana, e Luxemburgo, numa fase exuberante, no auge dele, era o técnico do Flamengo. Então deu o Fluminense mesmo assim. O que quer dizer, o que ilustra como o Fla-Flu pode ser surpreendente. E essa tem que ser a esperança do Fluminense. Elenco tem. Hoje o Fluminense tem elenco. Tem time, tem reservas, tem banco de reservas, tem treinador, o Diniz com todos os problemas, defeitos, né, com algumas teimosias, com algumas decisões meio estapafúrdias, é um ótimo treinador, já demonstrou, já fez um trabalho muito bom no Fluminense em muitos momentos. Acho que não está vivendo a melhor fase dele agora, mas está longe de ser algo improvável o Fluminense conseguir passar pelo Flamengo. Mas são 2 jogos, né, gente? Em 2 jogos, essa tarefa se torna um pouquinho mais difícil, que um time que não está tão bem supere o outro que está melhor, que é melhor no momento, consideravelmente, em 2 jogos, sendo que esse que está melhor ainda tem a vantagem de 2 empates. Então, minha gente, o que o Fluminense vai precisar é virar realmente esse chip aí.
É a coisa, de repente, dar um clique e mudar de direção. Isso aconteceu, de certa forma, no ano passado, quando o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-0 na decisão, já era dado quase como caso perdido, que teria que vencer o segundo jogo por 3 de diferença, e o que aconteceu? Conseguiu. Chegou desacreditado no segundo jogo e conseguiu fazer um grande jogo, um 4-1, histórico, memorável, estava 4-0, o Flamengo só descontou nos acréscimos, então vai ter que contar com um despertar como esse. Ou como que aconteceu no ano anterior, onde o Fluminense quase não chegou à decisão, se classificou no último minuto contra o Botafogo, ainda sob comando do Abel Braga, e aí fez a final contra o Flamengo, entrou também como azarão, ali sim era realmente azarão, ainda era um time bem mais fraco do que hoje tem o Fluminense, e conseguiu vencer no contra-ataque o primeiro jogo, 2-0, 2 gols do Germancano, e no segundo jogo jogou muito bem novamente, não venceu, foi 1-1, mas o Cano perdeu o pênalti, poderia ter vencido também na segunda partida, ou seja, o Fluminense ali se superou. Ali o Fluminense evocou a grande história que tem através das décadas, da sua grande camisa, do peso, do simbolismo do seu escudo, de toda a tradição eternizada nas arquibancadas no Maracanã. E é isso que pode ajudar o Fluminense, impulsionar o Fluminense, quem sabe, em mais uma classificação épica em 2 Fla-Flus. Pela lógica, pelo momento, hoje é uma tarefa difícil para o Fluminense superar o Flamengo em 2 jogos. Vamos torcer para que o Gravatinha, né, não Sobrenatural de Almeida, Sobrenatural, para quem não lembra, atrapalha o Fluminense. Nada de Sobrenatural de Almeida. Mas que o Gravatinha esteja ao lado dos ídolos tricolores, dos campeões das Américas, dos campeões da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, e que o Fluminense esteja inspirado, que o professor Diniz esteja um pouco mais inspirado, um pouco mais feliz nas decisões, e repito, que o Gravatinha ajude o Fluminense a chegar a essa decisão, onde tentaria o tricampeonato carioca. E aí, se passar, vai ganhar muita moral. Seja contra Vasco, seja contra Nova Iguaçu, aí sim o tri ficaria muito mais visível e, quem sabe, poderia voltar a ser tricampeão o Fluminense, algo que não consegue desde 1985, minha gente. Lá se vão quase 40 anos. Já pensou? É isso. Uma semana para se preparar, domingo que vem tem o primeiro Fla-Flu, vai ter que melhorar, vai ter que jogar muito mais do que está jogando, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você pensa sobre as chances tricolores para a semifinal no Fla-Flu. Se inscreve e deixa o like. Abração, gente.